um pouco sobre isso nas primeiras aulas, sobre essa dinâmica de tratamento, sobre as questões de saneamento básico, aquilo que é mais eficiente e aquilo que não é. E aí, depois você já chegou, né, que a gente começou uma semana depois da e aí a gente falou um pouquinho sobre os parâmetros de qualidade de água, que existe uma portaria. Então, sempre que a gente for trabalhar aí, ao longo da formação de vocês, se vocês forem trabalhar com algum projeto que envolva a qualidade de água, estação de tratamento de água, existem os parâmetros que são preconizados, né, no anexo da portaria de consolidação número 5, que precisam ser encontrados para que o tratamento da água seja potável e possa ser direcionado aí a uma receita pública. Tá? Então, a gente trabalha com essa portaria, essa disciplina, com a NPS. Vocês estão conseguindo ver aí uma tela? Ó, a tela da aula de hoje. Conseguem ver? Sim. Ok, estão vendo esse slide aí, Apareceu. cidades inteligentes, né? Então, vamos lá. Então, falar um pouquinho rapidamente sobre cidades compactas e cidades inteligentes, né? Ela é baseada dentro desse livro do Carlos Leite, lembrando que a unidade 2 da nossa disciplina, ela era uma unidade que o terceiro, a seção 2.3, ela é uma seção que envolve uma análise basicamente dos exemplos que nós vamos fazer, uma atividade interativa para a próxima aula, e hoje é uma contribuição do livro de Cidades Sustentáveis e Cidades Inteligentes para fechar essa ideia de cidades sustentáveis que tem a ver com toda essa questão. De onde que surge, então, esse conceito, né? A partir, basicamente, de 1980, nos Estados Unidos, emerge um conceito de crescimento inteligente, né? O Smart Growth, popularizado por urbanistas igual Carl Hope e Duane, né? A ideia básica entre eles é promover cidades compactas a ponto de ter um adensamento, não é um adensamento excessivo, mas um adensamento em prol de uma vida mais pacata e menos dependente do automóvel, né? As cidades precisariam ser dinâmicas a ponto de que houvesse uma vivacidade dentro do entorno do sujeito. Claro, essa ideia, a partir de 1980, ela é um contraponto a uma realidade existente nos Estados Unidos, que era o subúrbio espraiado, o famoso urban sprawl, né, que é aquele modelo bem suburbano, aquele modelo de baixíssima densidade, e um modelo que consome muito de infraestrutura, polui muito e não promove muita interação entre as pessoas, né? E aí, claro, esse modelo de cidades compactas, ele adiciona a essa ideia de uma vida menos dependente do automóvel, a ideia de uma densidade mais alta, o mix de usos, todo um processo de trânsito de mobilidade urbana orientada ao desenvolvimento e o favorecimento da caminhabilidade nas cidades, né? Alguém quer falar alguma coisa? É porque, eu não sei, eu estou ouvindo uma voz que está... eu não estou conseguindo prestar atenção muito bem no senhor, falhando um pouco. Oi, gente, peraí só um minuto. Tá. Então, olha só, dentro dessas características, dentro desses parâmetros físicos, os principais parâmetros físicos que nós vamos ter que trabalhar são os fatos. Só um minutinho, Marcos, eu acho que está dando muito ruído. Você não quer mudar de computador, não? Não entendi agora. Aqui. Deixa eu ter mais perto. Vou tentar falar mais baixo. Vou falar mais baixo, então antes de eu falar. Então, vamos lá. Você consegue me ouvir? Pessoal, a gente está aqui no escritório da Solis, né, que por acaso é aqui em casa, né? Aqui nós temos 5 estações de trabalho e nessas estações é onde estão os computadores aqui de casa, né? E eu e a Aline somos professores no Pitágoras e a Aline também está dando aula nesse momento, né? Então peço, tentem concentrar aí no que eu estou falando, tá bom?
pedir para ela, ajustei ali o microfone dela e pedi para ela falar um pouquinho mais baixo, tá bom? Então, o chamado crescimento inteligente, ele vai valorizar, então, um uso misto do solo, ele vai buscar em todas as suas concepções de projeto, construções que sejam compactas, né? E aí imaginem bem, né? Como eram as casas dos nossos avós, né? Com quartos numerosos, com muitos banheiros, e como são as edificações hoje, né? Como elas são voltadas hoje para projetos realmente compactos, né? Aquele conceito kitnet inteligente, onde cumpre todos os ambientes cumprem as suas funções. Claro que isso também vem no lastro de um novo modelo de família, de um novo modelo de crescimento que a gente precisa acompanhar, né? Claro, essas cidades elas precisam criar uma gama de oportunidades, de diversidade de moradia, porque a gente sabe então, né? Eu lembro que eu falei com vocês recentemente que haviam cidades, nós temos famílias aí com 3, 4 filhos, mas também a gente tem uma galera boa aí que não está querendo nem ter filho. Então, assim, eu preciso oportunizar diversidade de moradia dentro de um mesmo núcleo. Eu não posso criar, por exemplo, grandes áreas homogêneas, entendeu? Então, a gente também precisa criar bairros com o chamado walkability, né? O walkability ele vem dentro de um conceito de favorecer a caminhabilidade, ou seja, grande presença de áreas dadas aos pedestres. A partir do momento que você estimula, você cria um espaço atrativo para essa situação, as pessoas vão fazer isso, né? Também deve ser incentivada a comunidade atraente, um forte senso de lugar. Esse chamado sense of place, ele é um sentimento que ele precisa ser construído dentro da comunidade. É o chamado enraizamento, é o forte laço cultural, é onde que se desenvolve, por exemplo, Léo, a sua tela sumiu. Sumiu? Sua tela sumiu, Léo. Ué. Calma. É porque entrou o integrante e apareceu ele. Entrou José Newton. No mínimo, algum integrante clicou em compartilhar a tela dele. José Newton. José Newton, desliga a sua câmera. Não, ele compartilhou a tela dele. Como é que volta aqui? Ele precisa descompartilhar a tela dele. Entendeu? Newton, você precisa. Parar de compartilhar aí, ó. Microfone. Não, Newton, lá do lado do microfone. Isso, já deu. Embaixo. Não, nem não, embaixo. Na barra. É esse quadradinho, é esse retângulo aí. Ah, meu pai. Ok, gente? Podemos voltar? Só que ela sumiu, Léo. Não, sumiu porque eu parei. Agora eu vou voltar com ela. Tá? Ok. Tá? Vai aparecer aí de novo? Na hora que aparecer, vocês me falam. Voltou. Ok. Então, outro princípio básico do movimento de cidades inteligentes, né? Esse crescimento inteligente, é a preservação dos espaços abertos, dos chamados campos agrícolas, o estímulo, então, à valorização dessa beleza natural e de áreas ambientais críticas. E aí você percebe, por exemplo, cidades hoje como Valadares, que deixam seus parques, igual o Parque Natural, totalmente vulnerável, sem manutenção e sem nada. É meio uma contramão dos princípios do movimento Smart Growth, né? Devemos, então, por outro aspecto, outro princípio básico, deve-se fortalecer e orientar o desenvolvimento das comunidades pré-existentes, né? A comunidade local ela precisa ser valorizada, porque a partir do momento que ela sente o enraizamento com o lugar, ela se sente conectada com a cidade, ela não sente vontade de sair daquele lugar. Então, a partir do momento que ela se desenvolve, então você fortalece e orienta esses laços, claro,
Isso é uma alternativa vinculada fortemente ao desenvolvimento, ao planejamento urbano e como que essas ações precisam ser carregadas a longo prazo, né? A gente deve fornecer também variedade de opções de transporte, ou seja, nós precisamos conectar a malha de uma cidade de forma a favorecer deslocamentos maiores, deslocamentos mais curtos, sem que necessariamente o indivíduo ele precise ficar dependente de um tipo de transporte, né? E aí, nesse caso, cidades médias que têm, por exemplo, só linhas de ônibus, a gente tem um entrave significativo. Se você imaginar bem, cidades maiores, elas precisam ter metrô, precisa ter um VLT, precisa ter linhas de ônibus intra-bairro, precisa ter o BRT, enfim, essa seria uma variedade de opções de transporte para uma cidade inteligente. Deve-se também tomar decisões de planejamento de desenvolvimento previsíveis, mas que ao mesmo tempo sejam justas e rentáveis para as pessoas e para a cidade. Deve-se também incentivar a comunidade, a colaboração de partes interessadas nas decisões de desenvolvimento. A gente vive falando isso nas nossas disciplinas, né? Que urbanismo e planejamento urbano são exercícios de cidadania. Vocês precisam, então, começar a participar das decisões públicas e apontar aquilo que vocês querem, porque sempre, senão, vocês serão as pessoas, os vereadores e uma equipe não técnica vão estar tomando decisões para você. E, por fim, a gente deve incentivar o desenvolvimento de áreas centrais disponíveis dentro da malha urbana, em contraponto à ocupação de novas áreas. Aqui está verdades, mas áreas verdes, tá, gente? Por que isso? Porque a partir do momento que você cresce compacto, você tem mais áreas você tem condições de recuperar mais áreas verdes e, principalmente, áreas que tinham uma baixa densidade, elas podem ser requalificadas para que a gente tenha aí um aumento dessa densidade e, claro, um aumento a esse estímulo. É bom entender, então, o que uma cidade compacta, na verdade, ela deve fazer. Ela vai permitir uma maior convivência, convivência, leia-se, interações entre as pessoas, interação principalmente entre todos os tipos de pessoas, não só pequenos grupos. Vou pedir que quem tiver com o microfone ativado, desative, só se tiver uma urgência aí, me dá um toque igual ocorreu. Uma cidade compacta, ela, então, também reduz as necessidades de deslocamento em automóveis, reduzindo drasticamente a chamada energia utilizada para o transporte, né? E essa energia, ela não é só a de queima de gás fóssil, a queima dos gases, porque a gente sabe que tudo isso que envolve a mecânica para a geração desses automóveis, direta e indiretamente. Então, ela reduzir essa necessidade de deslocamento de automóvel, ela vai reduzir drasticamente também toda uma máquina econômica e que prejudica, vamos dizer assim, não que a economia prejudique o planeta, mas nesse caso, a energia utilizada para esse fim. Cresce também em volta dos centros as atividades sociais e comerciais localizadas junto aos pontos nodais de transporte, ou seja, pontos nodais de transporte seriam pequenas subcentralidades conectadas, então, a esse transporte. Ou seja, você vai a lugares que você pode acessar, eventualmente, um metrô, um VLT, um ponto de ônibus, e naquela região a gente tem também pequenas centralidades, pequenos comércios, né? E, claro, também uma cidade compacta, ela vai visar o estímulo de redes de vizinhança, cada uma delas com seus parques e espaços públicos, acomodando a diversidade de atividades públicas e privadas sobrepostas. Então, eu até comentei com uma aluna, eu acho que ele até está aqui no grupo, sobre a requalificação de uma praça. A requalificação de uma praça, dentro do nosso conceito de cidade compacta, ela não passa simplesmente pelo pensamento urbanístico de reestruturação da praça e ainda do seu espaço público ao entorno, ou seja, de uma ciclovia ou da rua. Mas a requalificação urbana de uma praça, ela passa por esse estímulo, né? Criando, então,
ao redor dos espaços uma diversidade de atividades públicas e privadas sobrepostas. Ou seja, quando você vai fazer uma requalificação de uma praça, você inevitavelmente vai ter que pensar em o que você vai colocar no entorno daquela praça a fim de estimular o seu uso, tá certo? Por isso que às vezes a gente fala dentro de urbanismo que é importante a análise do entorno, né? Urbanismo você não pensa, da mesma forma que a gente pensa em planejamento urbano, a população afetada e a população positivamente, e a população que será afetada negativamente, da mesma forma a gente visualiza a realidade desse tecido urbano. Esse tecido urbano ele precisa nunca ser pensado de uma forma desconectada com a cidade inteira. Está claro? Bom, vamos lá. Então, uma chamada cidade sustentável e compacta, ela vai qualificar a sua densidade. Ela não vai, ela é adensada, sim, mas ela é qualificada. Ela tem um limite, mas ela é planejada urbanisticamente para que cada contexto territorial, de acordo com os diversos usos, procure então a valorização do uso misto na escala urbana e favoreça a população estar próxima de suas necessidades urbanas básicas. Se dentro de pequena parte do tecido urbano, essa área atende todas as necessidades básicas, ou a maior parte das necessidades básicas de uma população, ela vai diminuir os deslocamentos, né? E aí nós vamos fazer uma discussão com base na nossa realidade, né? Percebam bem, como que nós estamos trabalhando ultimamente com essa realidade do isolamento? Nós estamos diretamente vinculados a essa ideia. Onde eu moro, qual que é a ativação? Como que está essa ativação dentro do nosso dia a dia, né? Nós estamos tendo que caminhar muito para fazer uma compra no supermercado, para ir numa farmácia, numa açougue, né? Fazer uma feira, procurar um hospital, né? Não, enfim, cada um vai conseguir fazer a leitura a partir do seu ponto de origem. Outra coisa importante dentro dessa lógica, as necessidades urbanas básicas do morador são tudo aquilo que lhe faz falta no seu dia a dia usual. O que é isso? O que seriam essas necessidades? Seria o uso de serviços e equipamentos básicos, espaços verdes, um comércio local, um acesso ao sistema de transporte coletivo, que seja acessível no máximo 10 minutos a pé ou uma distância máxima de sua moradia em torno de 1 quilômetro, né? Então, basicamente tudo teria que estar mais pertinho. Eu sei que quando vocês devem ter pensado aí, 1 quilômetro deve ser um negócio bastante grande para às vezes eu pensei assim, não, eu preciso deslocar 1 quilômetro até lá, mas 1 quilômetro é uma caminhada significativa que favorece a sua qualidade de vida. Aí eu vou lembrar de uma aluna que falou semana passada do calor de Valadares e chegar todo suado. Mas nesse caso aqui é uma métrica interessante, claro que pode ser eventualmente ajustada para realidades um pouco com temperatura bastante alta, né? Outra questão que a gente já discutiu, né, a oportunidade de interação social, porque essas interações vão fornecer uma sensação de segurança pública, uma vez que se estabelece melhor senso de comunidade, ou seja, essa proximidade, o mix de uso, calçadas, uso de espaço coletivo, vão dar ao indivíduo e à coletividade do entorno uma sensação de segurança, e aí ele consegue manter mais aquela vivacidade do ambiente. Um outro aspecto importante das cidades sustentáveis é a compactação em prol do déficit habitacional e a falta de diversidade socioterritorial. E aí vou dizer para vocês, tem muita gente hoje que não consegue morar, ou que não tem condição de morar longe, né? Ou às vezes ganha um salário mínimo, mas vive no outro canto da cidade. Será que eu construísse uma realidade, requalificasse, por exemplo, grandes áreas como o bairro de Lourdes ou outra coisa, ou um Vila Bretas, por exemplo, eu não poderia incorporar novos processos, promovendo moradias mais densas e compactas, e aí pensar um novo bairro dentro da cidade,
sem ter que tirar uma nova área verde e transbordando, vamos dizer assim, dentro dos limites periurbanos dentro da nossa cidade, né? E aí um conceito mais generalista, né? Claro que envolve toda essa discussão, que é promover, óbvio, um crescimento ordenado desse território, sendo que promova sempre adequações urbanísticas, visando uma densidade qualificada, estabelecendo sempre eixos de crescimento e com graus de renovação urbana constantes e planejados. Ou seja, eu não crio um novo bairro e esqueço dele, né? O caso do Jardim Vitória é um caso clássico disso, né? Que foi, ele pode ser pensado claramente como um local na franja, né, de uma cidade que cumpre muito mais um dever meramente habitacional de cidade dormitório mesmo, né? E deixar de segregação espacial, socioespacial, ou seja, é um pessoal que não tinha casa, que é pobre, que eu vou colocar aí naquele lugar que vai estar distante de todo mundo, né? Enfim, é uma realidade muito triste que não deveria ser a base de um planejamento urbano, ok? E aí, vamos entrar agora dentro das cidades inteligentes e falar de uma questão muito importante, né? Vocês sabiam que os automóveis, a maioria dos deslocamentos são realizados por uma ou duas pessoas dentro de cada automóvel? E que dentro das cidades a velocidade média é de menos de 20 km por hora? As distâncias, geralmente nos deslocamentos de automóveis, são curtas e a necessidade de autonomia de percursos é muito pequena. Ou seja, um carro elétrico poderia atender. E pior, né? Na média, 75% do tempo, o automóvel está parado. Ou seja, o automóvel não é, dentro de uma lógica de cidade inteligente, uma necessidade primária. Por quê? Ele retira o espaço alocado para as pessoas. Eu brinco com o pessoal o seguinte, o pessoal sai daqui do Gran Duquesa de carro e eu de bicicleta, eu consigo chegar no centro da cidade. Se a gente marcar de encontrar dentro de uma loja no centro da cidade, eu de bicicleta eu consigo chegar primeiro que ele de carro. Por quê? Ele vai ter que tirar o carro da garagem, ele vai parar nos sinais, ele vai ter que arrumar um lugar para estacionar. Do lugar que ele estacionar, possivelmente não vai ser no lugar que nós marcamos de ir. Enfim, eu conseguiria chegar primeiro. Ou seja, essa velocidade dele, às vezes, o automóvel passa para ele uma falsa sensação de rapidez. Claro, então, os carros precisam, dentro desse século, dentro do conceito da cidade inteligente, precisam ser também inteligentes, precisam ser leves, pequenos, econômicos, movidos a uma matriz energética limpa e de ciclo de vida contínuo. Ela deve ainda estimular o chamado uso compartilhado. Tudo isso porque, na verdade, os carros ocupam os espaços para as pessoas. Todas as vezes que a gente fala dessas centralidades, a gente discute essas questões, né? Como que o centro hoje de Governador Valadares, ele é problemático porque nós pensamos na inevitabilidade do uso dos carros. Então, e às vezes a gente fala assim, gente, tirar aqui, vamos colocar, tira o estacionamento, o carro não passa aqui, nós vamos fazer um grande calçadão. Nossa, mas aqui não pode ficar sem carro. Por quê? Nossa sociedade acostumou, nossas gerações, né, essas últimas 2, 3 gerações, acostumou com o uso do carro como primeira necessidade, que é algo que não pode ser desconstruído. E a ideia da cidade inteligente vai justamente mover isso. Aqui só um projeto rápido, né, do Franco Vairani, sobre o uso do City Car, que é esse carrinho aqui, não sei se vocês já viram, ele tem uma característica legal, que ele encaixa um no outro, né? Ou seja, se todo mundo usasse esse carro, é um carro para 2 pessoas, ele pesa menos de 500 kg, ocupa muito menos espaço do que um carro Smart convencional e é muito mais econômico. Ele não emite gases porque ele é elétrico. E olha o estacionamento. Ele estaciona meio que na vertical, eles vão encaixando, né? Muito bacana a ideia. Só para ter uma ideia das cidades inteligentes,
Se numa cidade, por exemplo, no caso de São Francisco, se todos adotassem esse tipo de veículo e ainda uma mobilidade sob demanda, ou seja, eu só vou andar de carro quando eu precisar, e aí se eu precisar, eu vou, eventualmente, não preciso ter o meu carro. Tem uma cidade, por exemplo, na Suíça, que está fazendo um teste interessante. Ela está colocando carros de aluguel. E não sei se vocês já foram ali no Camburi, no Espírito Santo, ou em alguma, né, BH também tem, que é aqueles patinetes que você chega, usa o seu aplicativo e anda nele. Agora imagine se isso acontecesse com carros, né? Na cidade de São Francisco, se todo mundo fizesse essa lógica, reduziria as emissões de gases para quase zero, a queima de combustíveis fósseis para quase zero. É demais. Rolou lá no grupo hoje, eu até postei uma imagem, como que o Covid-19 tem feito um bem para o planeta, digamos assim, né? Na redução de emissões de gases, né? Nós precisamos realmente de restabelecer um paradigma mais sustentável junto com o planeta. Senão ele vai permanecer aí e a gente vai embora, né? Tudo isso, então, passa a ideia de que carros não serão mais bens de consumo, mas um serviço avançado de locomoção da sociedade urbana. Cidades inteligentes são como sistemas de rede inteligentes e conectadas. Então, o que teria, então, uma cidade inteligente? Uma economia inteligente, voltada não mais para a manufatura, para o primário, para os commodities básicos, mas uma economia especializada, uma economia de beneficiamento, uma economia realmente inteligente. Óbvio, no lastro vem um sistema de mobilidade inteligente, compartilhamento de veículos, mesmo privados, um transporte público com vários modais complementares, né? Recursos humanos de talento, ambientes que promovam inovação e criatividade, habitações realmente acessíveis e diversificadas, e principalmente um governo transparente, um governo tecnológico que integre sistemas de transporte, energia, saúde, segurança pública e educação. Sem aí governança, nada disso vai para frente, né? Estão conseguindo participar aí, gente? Deixa eu ver aqui. Tá beleza? Tá dando para levar? Vamos lá. A cidade inteligente é o lugar onde todas as funções básicas de uma cidade estabelece, ou seja, a cidade inteligente é esse lugar onde a gente estabelece trocas econômicas, sociais, culturais e gera liberdade de vida e locomoção. A cidade inteligente, todas essas funções básicas de uma cidade, elas precisam ser otimizadas através da tecnologia de informação e comunicação. Uma brincadeira, em uma alusão, a gente pode dizer que a cidade física seria o hardware e todos esses sistemas que permitem a cidade funcionar seriam um software, né? Seriam as redes sociais, uma infraestrutura cultural, né? Uma infraestrutura cultural é uma base onde as pessoas entendem o ambiente e entendem como aquilo funciona, e simplesmente por entender como aquilo funciona e não necessariamente por fazer obrigado, né? Ou seja, captando aí a possibilidade de desvios éticos e de ação, né? Porque aqui no Brasil, infelizmente, está impregnado uma cultura de que eu posso fazer o errado se eu não for fiscalizado, né? Ou seja, o que você faz quando ninguém está te vendo, né? Bases econômicas, infraestrutura institucional e mecanismos de planejamento político, né? As cidades, logo, inteligentes, sustentáveis e compactas, elas vão incorporar uma gestão inteligente do território às demandas de desenvolvimento sustentáveis, retirando as ineficiências das velhas cidades, né? Por quê? Não é utópico, né, gente? As novas cidades, elas não vão ser construídas do nada, embora lá na região de Dubai eles estão construindo uma nova cidade do zero. Mas aqui nós estamos falando mais de desenvolvimento sustentável, mitigando a cidade que existe. Ou seja, é buscar ter uma inteligência para criar cidade sustentável
O primeiro locus dela é humano e depois tecnológico, e não vice-versa. A tecnologia não será imposta sobre o viés humano. Tá? A promessa, então, deve propiciar a emergência com mais força do chamado urbanismo informal, ou seja, a partir dos territórios formais das cidades contemporâneas. O que isso está querendo dizer, gente? Existe hoje, não há como negar, a presença da informalidade dentro das grandes cidades. Ela simplesmente, eu não posso pensar assim, eu vou construir uma cidade inteligente e essa realidade vai deixar de existir, porque não vai. A gente precisa transformar também essa realidade informal. Essa Smart Informal City, ela é um processo demorado, é um processo trabalhoso, mas ela vai integrar a tecnologia a partir daquele tecido urbano, uma transformação paulatina, então, de transformar aquele tecido cada vez mais sustentável, mas, sobretudo, promover igualdade, né, equidade entre as classes, entre os gêneros, mas principalmente valorizando a cultura local e transformando aquele ambiente em algo culturalmente rico. Vou dar um exemplo aqui agora, no caso do arquiteto Stephen Hall, ele faz um link híbrido aqui de um conjunto de um complexo que tem como objetivo combater a atual tendência da privatização. Veja só, é um conjunto de prédios que tem funções, e aí todas as funções públicas, aqui ela tem aqui, né? Salão de beleza, coffee shop, um lugar de chá, uma biblioteca, mas eu tenho também no nível do solo, aqui embaixo, eu tenho restaurante, hotel, uma escola Montessori, né, que é o conceito montessoriano, jardim de infância, e todos eles têm ligações com espaços verdes penetrantes. Então, é uma forma de criar mais uma camada de ação no território. Vejam só, eu tenho aqui todas essas áreas verdes no solo, né, uma área aqui com espelhos d'água, e tem uma faixa de integração entre os edifícios. E essa faixa de integração, ela justamente vai mover, ela altera a realidade, né? Olha só, eu tinha aqui uma cidade de objetos, agora eu tenho uma cidade conectada. Ela é conectada horizontalmente e verticalmente, né? Aqui, ó, veja só, antes dos anos 80, toda horizontal, após os anos 80, a cidade se verticalizou, e agora ela tem um conceito vertical e horizontal. Vejam as conexões que existem. Então, assim, são ideias inovadoras que a gente pode pensar, e aqui, olha só o nível do solo, espelho d'água, a realidade aqui, escolas, enfim, mas eu tenho um ambiente totalmente conectados. É uma nova realidade de pensar as cidades. É isso que você tem que imaginar. Bom, aqui agora nós vamos fazer uma atividade interativa usando o Kahoot. Mas antes disso, eu quero promover uma interaçãozinha entre vocês. Vou interromper aqui o compartilhamento. E aí, pessoal, beleza? Tá dando certo? Pode ativar o microfone aí. Quem quiser ativar o microfone e fazer um comentário, pode falar aí. Tranquilo. Tranquilo? Acabei de chegar e já acabou. Não, beleza. Quem chegou aqui e acabou, gente? Quem é essa? É Yara. É Yara. Sempre atrasado, né, Yara? Tava trabalhando. Né? Aqui. Professor. Oi, fala, Keila. Essa aula vai ficar gravada? Se a gente aula... quiser assistir ela depois de novo? Isso, essa aula está sendo gravada, tá bom? Tá? Gente, então, eu preciso agora que vocês vão pro Kahoot, né? Eu não quero que vocês saiam daqui, não, tá? Eu quero que vocês entrem simultaneamente, né? O pessoal que estiver aí no computador, entrem no Kahoot, nós vamos fazer um jogo de perguntas e respostas. E eu acredito que tem alguns de vocês que já estão com o Kahoot aberto. Correto? Ô, Léo,
Oi. O meu tá aberto, mas não dá Eu estou nada. com ele aberto, eu estou com ele aberto no celular, porém não tá dando a tela verde. Tá. Vocês entraram. Ó, eu vou tentar falar aqui com vocês, vocês mantenham aí, tá? Eu vou compartilhar minha tela de novo. Olha, essa aqui é a tela do Kahoot. Vocês estão vendo? Confira para mim aí. Ó, Não tá. Agora sim. Tô vendo. conseguem ver? Vocês têm que entrar nesse endereço aqui, kahoot.it, e digitar esse código, tá certo? Olha só. Olha, eu já tenho uma quantidade de alunos boa aqui, ó. 37, ó. Moisés, Marielle, Emily, Christian, Laura Lígia, Juliane, Meu Clélia. nome tá aí. Tá. No verde. Não tem problema, fica mudando de cor, vocês estão vendo, né? Uhum. É Tá. porque Ah. aqui pra mim a tela tá toda verde, mas eu tô vendo meu nome aí, ó, que eu tô online. Eu também Não tá tem desse problema. jeito. Não tem problema, tá, gente? Aí eu vou iniciar aqui, tá certo? Eu vou dar um start. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou colocar umas perguntas e vocês terão opção de resposta. Eu deixarei que vocês leiam as perguntas e tentem, é bom vocês tentarem anotar as respostas aí, só para não perder. E aí, assim, imagine, eu vou colocar aqui no slide uma pergunta, e aí depois eu vou liberar a resposta que você vai lançar no Kahoot, tá bom? No Kahoot, vocês terão 60, a partir do momento que eu ativar o Kahoot, você terá a opção de, em 60 segundos, marcar a resposta certa. Tá bom? Ele tem um mecanismo de quem marca a resposta certa primeiro, né, ou seja, o cara que marcou a resposta certa logo que eu iniciei, ele vai ganhar mais pontos do que o cara que esperou faltar 5 segundos para o tempo terminar, tá bom? Eu vou entrar aqui agora. Professor, não consigo. Olha, Léo, mas isso é muito injusto. Léo, deixa eu te falar. O meu não tá dando nada. Tá... Alô? Léo? Léo. Oi. É o Everson. Deixa eu te falar, não tô conseguindo o meu aqui, não, velho. Ele abre e aí fica rodando, fica uma tela laranja e cai. Também não tô conseguindo acessar esse negócio, não. Quem é que não tá conseguindo, gente? Everson. Cara. Eu também estou não, Léo, Romário. Ih, gente, ó, dei mole. Saiu. Caiu. Isso. Vai ser esse aí? Saiu mesmo, gente. O meu apareceu um monte de Léo, triângulo. meu desconectou e agora eu não consigo entrar mais. Desculpa, gente, eu errei. Tá? Outro código. Léo, não tô conseguindo entrar mais. Agora Ô, tem, meu gente, é anjo. 64 11 51. Isso. Entra de novo aí que eu dei mole, tá? Léo. Entra de novo, gente. Dei mole. O meu também não vai, não. Eu Então, sei, talvez eu seja entrei. até internet. Entra de novo, gente. Meu travou tudo. Ô, Léo, é Carolina. É esse novo que tá na tela, Aparecer gente. aqui no Microsoft Teams ou direto Olha, lá qual- no Kahoot? Não. Não vai entrar. Qual que é o PIN? Vocês podem entrar. Vocês vão abrir uma página diferente. Nós vamos manter agora 2 páginas. Quem quiser, quem tiver com o computador e o celular, eu recomendo até que você use os 2, tá bom? Você pode usar até os 2. Que aí você usa o Kahoot no celular e no computador você vai vendo a minha apresentação, tá bom? Eu vou agora. Eu já vou começar aqui, tá? Só um minuto. Meu nem conectou. Tá? Nem Estão o meu. conectando ainda, né? E Gente, eu consegui aqui também não, Léo. mudou o PIN, gente. É Coloca só o colocar novo o PIN. PIN, gente.
Mas eu coloquei esse PIN aí, 61. Novo PIN é 54 11 51. Tá? 64 Léo, 64 11 51. Isso. Nossa. É outro mesmo? 64 11 51. 54 11. Quem não estiver dando certo, refaz o processo. Entra no endereço de novo, kahoot.it. Dá tempo de ir no banheiro. Dá não. Pera aí, Léo, 2 minutos que eu vou tentar entrar de novo aqui, Léo, pelo amor de Deus. Por enquanto fica só na tela verde mesmo, gente. Ele já falou isso já. 64 11. Ai, eu acho que o Léo não dorme hoje, não. Gente, eu vou no banheiro. Vamos voltar pro YouTube, gente. Gente, tudo que é novo assusta, mas vai dar certo, se Deus quiser. Beleza, gente. Pra mim aqui deu, não sei se foi pra isso, mas aqui apareceu pra mim tela verde. É porque fica no ponto de bala aí que já vai dar certo, tá bom? Beleza. Tá, beleza. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui as perguntas, certo? Vou voltar aqui. Eu pedi socorrer aqui, que esse trem tá funcionando aqui, não. Não consegui, não. Entrou e saiu de novo. Nem eu, Léo. Bom, gente, é só. Eu tenho 60 caras online. É impossível. Vocês devem ter entrado e não. Como é que. Fala o nome aí, deixa eu só buscar aqui. Yara. Eu acho que meu telefone, entrou, meu mas negócio tá saiu. mudo. Oi? Pela má vontade. Yara Pegorete. Yara não tá aqui, não. Refaz o processo. Pois é, que pra mim não tá aparecendo, não. Eu também não consegui ter acesso, não, Thiago. Vocês estão colocando o último código? Qual que é o PIN? Fala aí de novo, Gente, por favor. olha aí. 64 11 51. É isso mesmo. Esse aqui que tá conectado, mas não tá entrando. Aqui, gente, ó, refaz o processo aqui, ó. Vocês estão vendo a tela aí? Aí, apareceu Yara Pegorete. O que É que Peguei. enfim, ué, tô doida. Tá. Então tá bom. Então vamos lá, gente. Vamos começar. As primeiras cidades. Conseguem ver? Estão vendo? Não. As primeiras. Meu tá carregando só. Ops. Minha tela Não tá nem carregando aqui, Léo. Tá na tela verde. Tô aqui esperando. Tá verde ainda. Vê se apareceu. Não, apareceu. Não, gente. Na minha tela. Gente, a pergunta tá Tá na vendo. live. Pergunta na live, por favor. Gente, vocês só vão usar esse cara aí, o Kahoot, para marcar a opção certa, entendeu? Só isso. Ok. Então vamos lá. Mas eu não tô vendo nenhum nem outro. Vocês não estão vendo aqui no Microsoft Teams o slide? Tá Eu tô vendo normal. O meu tá aparecendo verde. Não, pra mim Não, verde é no Kahoot, gente. Volta para a primeira tela, gente. Versão. Não, da live aqui não tá aparecendo nada pra mim, não. Eu tô Gente, quem tá no computador divide a tela. Né? Agora abriu. Tá. Então vamos lá. Saiu de novo, tá verde de novo. Oh, meu Deus. As primeiras cidades. Eu tô esperando carregar, porque eu não tô enxergando ainda, não. Vamos lá, gente. As primeiras cidades surgiram há cerca de 5 mil de anos. novo. Nas proximidades. Eu começo a ler, cai, Léo. Que droga. Ô, Everson. Quem Tá tiver ficando cá. verde, né? Eu vou responder aqui pelo chat. Isso. Mesmo, o meu não entra. Não tem problema. Gente. Tá bom. Essa atividade do Kahoot hoje é só uma atividade interativa, não está valendo ponto.
É só para vocês ficarem estimulados para coisa diferente, tá bom? Mas eu vou relatar todos esses problemas que vocês estão me falando para ver o que a gente pode fazer diferente nos próximos encontros, tá bom? Mas eu vou prosseguir com a atividade aqui, tá bom? Beleza, pode continuar. Não conseguindo ver a pergunta ainda. Você pode ler para mim, por favor? Vocês não estão... As primeiras cidades surgiram há cerca de 5.000 anos. Eu não estou conseguindo ler. Pessoal, o slide... Gente, só ouve o que está lendo. Não, vocês estão... Calma. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Estão vendo minha tela? Quem não está vendo minha tela? Eu estou vendo sua tela verde. Eu não estou abre vendo e a fica sua verde. tela, por isso que eu pedi para você ler. Pessoal, presta atenção. Porque, gente, tem gente que está com problema olhando pelo celular e não consegue ver que a internet está ruim. Gente, vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui, ó. Nesse link que eu mandei no chat aí, é o slide da aula de hoje. Tá certo? É o mesmo conjunto de perguntas e respostas que eu vou passar aqui agora. Você pode abrir essas perguntas e respostas, tá bom? Eu não entendi. Aonde que é para responder? Tá dando para ler aqui agora. Tá. Abri um PowerPoint aqui, né, que você mandou. Isso. Pode abrir o PowerPoint aí. Então vamos lá, vou no PowerPoint, viu? Beleza, eu vou seguir por aqui. Tá, pode seguir, Everson. Vai dar certo. Então vamos lá. As primeiras cidades surgiram há 5.000 anos. Ruth parou na tela aqui, ó, não consegue fazer nada. Ô, Léo, seu microfone está mudo. Onde que viu? Professor. Aos. Oi, pessoal. Está aparecendo já. Calma aí. Tá aparecendo uma outra pessoa aqui, ó. Do Jorge. Do Jorge. Gente, por favor, cancelem aí, coloquem no mudo o microfone de vocês, tá? Para a gente fazer a atividade aqui. Se alguém tiver algum problema, me manda mensagem, tá? Por favor. Tá bom? Então vamos lá. Não, eu preciso que vocês falem entre as afirmativas abaixo quais são verdadeiras com V e quais são falsas. A diferença entre as aldeias e as cidades consiste apenas no número de habitantes. O desenvolvimento da agricultura esteve na origem das aldeias ao permitir o assentamento humano em determinados pontos territórios e assim acabar com o nomadismo em busca de alimentos e formação das cidades ao ampliar a produção dos alimentos. Para existir cidade, foi necessária a divisão de sociedades em classes. As primeiras cidades se formaram pela divisão de classes onde os produtores rurais eram sustentados pelos artesãos. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Tem aqui A, B, C e D. Aí agora eu vou ativar o Kahoot. E você vai ter que marcar a opção correta. Você tem 60 segundos, tá valendo. Depois que passou pela mistura rápida, vai para o calculador, são agitadores mecânicos ou hidráulicos. Professor, quem não está conseguindo ativar o Kahoot faz o quê? Responde aonde?
Não tem problema. Não precisa responder. Quem não tem Kahoot não precisa responder. E aí, como é que vai ficar? Vale ponto esse negócio? Não, Ô, gente, Léo. não vale ponto. Não carrega. Olha, só tem um triângulo, um círculo. Tá escrito A, B, C e D, não tá não? Oi? Tá escrito A, B, C e D, não tá não? Não, só tem No celular, não. Nem no web. Triângulo, triângulo, quadrado, círculo. Tá bom. Para vocês tentarem dar uma resposta. Aí sim, eu posso ter que colocar a tela novamente, ou pela primeira vez, colocar a tela novamente, ou pela... Conseguindo acessar. Conseguem ver? Existem algumas ações também. 21 pessoas acertaram a questão. Acabou o tempo, ué. Eu não tô nem conseguindo, nem sei no que eu Não deu pra pensei. responder, não, ué. Não deu Não deu pra responder, não. Eu apertei. Apareceu triângulo, bolinha, sei lá mais o quê. Como é que é isso? Léo, não apareceu opção, não. Só apareceu umas figuras Tá? geométricas. Vocês vão ver agora. Não apareceu alternativa nenhuma. Ô, gente, é simples e fácil, né? Primeira opção é A, segunda B, terceira C e assim sucessivamente. É só Vamos lá. seguir a As ordem. figuras geométricas correspondem às Qual que é a B? letras alfabéticas. A do lado ou de baixo? Mas a ordem pode ser de cima para baixo, pode ser para o lado. Não dá para saber qual que é a ordem dele. Calma, gente. Eu vou. A próxima vez eu vou tirar a tela do PowerPoint e vou colocar a tela do Kahoot, tá bom? Ok. Tá bom? Faz o vídeo aí desse Kahoot. Ok. Ah, não, eu sabia a resposta que eu quero responder. Então vamos lá. Vou para o próximo. Né? Então, a alternativa certa era D. A diferença entre aldeia e na cidade consiste entre o papel exercido pela cidade. Oi? Eu ia acertar ela, não deu para responder. Na aldeia, todos os habitantes contribuem igualmente para a manutenção da mesma, já na cidade, alguns trabalhavam para garantir o sustento dos outros. Essa configuração é denominada divisão da sociedade em classes, o que configura a principal razão da transformação das aldeias em cidades. As cidades só foram possibilitadas pelo desenvolvimento agrícola, que permitiu um aumento da produção dos alimentos, garantindo um excedente para alimentar a classe de artesãos e sacerdotes. Vamos lá para a próxima. As regiões metropolitanas brasileiras foram legalmente criadas em 73, por meio de legislação complementar federal, número 14. A pergunta não está aparecendo, Léo. Não tá. aparece pergunta, Léo. Ué, gente, eu não estou compartilhando, não? Tá travada naquela Ô, Léo, resposta. tá gravando. Tá. Ô, povo, cala a boca. Ah, não, Léo, cancela essa, eu sabia a resposta. Calma. Calma aí. Então, isso tá... Eu acho que meu áudio não está saindo. Está aparecendo agora a pergunta? Agora tá. As regiões metropolitanas brasileiras, na referida legislação, foram estabelecidas como regiões metropolitanas São Paulo, BH, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba e Fortaleza, assim como os demais participantes. São consideradas regiões metropolitanas regiões que possuam uma ou mais cidades consideradas de médio porte, ou seja, com mais de 100 mil habitantes, cidades com mais de 10 mil, ou regiões que integram cidades com certo grau de dependência entre as cidades envoltórias, e quando houver cidade polo, forma criar um movimento pendular por meio de habitantes que residem em uma ou das cidades que trabalham e consomem em outra. Então, eu vou agora ativar aqui o Kahoot. A questão... Vocês estão conseguindo ver a tela do Kahoot? Sim. Consegue ver a tela do Kahoot? Eu tô vendo. Sim. Aí agora vocês estão conseguindo ver qual que é A, qual que é B, qual que é C e qual que é D, né? Eu já respondi. Então, tá bom. Agora que eu já Eu errei consigo a ver posição, né? a tela, mas eu não sei quais são as alternativas. Só tá aparecendo quadrado. Ele tá mostrando aí, aparece gente, não, triângulo é A, bolinha é B. Faz a legenda aí, ó.
na sua casa aí. Faz no papel aí. Ah, tá. Cala a boca, Thiago. Volta para as alternativas, melhor. Henrique, não? Ah, errei de novo. Achei que o bolinha era C. E aí, seus putos? Ô, Lília. Vamos lá, gente. Beleza. Opção correta, opção C. Vamos ver como é que tá aqui. Marcelo Laete assumiu a ponta. O professor está muito rápido para responder. Tá. A internet está ruim, está dando tempo. Não é, gente, é 1 minuto que eu coloquei. Velho. Na verdade, até agora eu não respondi nada. Eu não consegui. Calma. Olha, na verdade, eu vou abrir a boca se você deixar por pouco tempo, porque quando eu vou ler qual que é a letra C, a alternativa, aí você já tirou, eu não consigo saber qual que é a sequência, A, B ou C. Tá bom, gente, tá bom. Gente, o slide de aula está disponível para vocês aí do computador, tá bom? Óbvio que sem as respostas, né? Apenas a afirmativa 3 está correta, ou seja, regiões metropolitanas foram criadas para facilitar o planejamento urbano, independente dessa quantidade. Não seguem criterização de quantidade de habitantes para a sua criação, tá bom? Vamos lá. Questão 3. O urbanismo modernista teve como seu manifesto a Carta de Atenas. Não está aparecendo. Ô, Léo, muda a tela. Agora foi. Agora apareceu. Calma, gente. A Carta de Atenas estabelece as principais características que deveriam ser adotadas no desenvolvimento de uma cidade moderna para que essa solucionasse ou não passasse por problemas urbanos que as cidades estavam atualmente. Acerca, então, do urbanismo modernista estabelecido na Carta de Atenas, verifique a veracidade da relação das afirmativas a seguir. Beleza. Primeiro, o urbanismo modernista foi desenvolvido com o intuito de organizar as cidades. Essas deveriam se estruturar com base num zoneamento monofuncional, com grandes áreas. Gente, por favor, trava o seu microfone quando você não for falar, por favor. Separando o fluxo de pedestres. Esse tipo de urbanismo foi implementado por propor a solução para os problemas que a cidade enfrentava naquele período, porque as cidades de todo mundo passavam por um momento de grande crescimento populacional que se dava de forma desordenada e sem infraestrutura, gerando uma série de problemas na Europa. Na Europa existia uma agravante restrição da destruição causada pela Segunda Guerra que atingiu o campo. A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a segunda é a justificativa da primeira. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é a justificativa da primeira. A asserção 1 é a proposição verdadeira, mas a 2 é falsa. E a 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Beleza? Vou ativar o Kahoot agora, tá bom? Léo, mostra seu Kahoot aí, Léo. Oi? Isso. Léo, eu não tô conseguindo entrar mais no Kahoot. Consegui entrar na história desse Kahoot. Eu respondi, mas agora já ficou carregando, tá certo? Opa, aí, a posição certa, questão A,
né? A gente teve alguns que erraram, mas a maioria acertou, isso é bom. Vamos ver aqui. A Marcela continua em primeiro, mas a Sara também, a Sara Aires. Beleza. Ela tá olhando alguma coisa. Ela fala no Google aqui, ó. Aí o Google fala. Bom, as duas alternativas são verdadeiras. O urbanismo modernista apresentado pela Santo Braille. buscava solucionar os principais problemas urbanos causados pelo crescimento desordenado das cidades, por meio do zoneamento e da reparação de tráfego de veículos. Vamos lá para a próxima, gente? Vamos? Léo, Oi. onde que tá essas perguntas lá no portal disponível? No Classroom. Vai no Classroom. Jane Jacobs foi uma jornalista que em 1960 publicou um livro analisando cidades e propondo formas de torná-la mais agradável. Ela é referência nos projetos de intervenção urbana, principalmente nos projetos de requalificação e reurbanização. Vejam as afirmativas a seguir. Para atrair transeuntes e gerar fator de segurança, as ruas urbanas devem apresentar 3 qualidades principais, sendo setorização de funções, edificações de altas que abriguem grande número de pessoas e vias para os carros separados dos acessos do pedestre. 2. É inútil buscar a segurança das ruas recorrendo à segurança de outros elementos urbanos, como pátios internos e áreas de jogos. A ordem e o isolamento produzem cidades mais agradáveis para o convívio entre os cidadãos. Algumas atividades das ruas devem acontecer no período da noite. Dessa forma, espaços públicos terão movimentação durante grande parte do dia, proporcionando segurança. Fazem parte das teorias defendidas por Jane Jacobs o que se afirma em apenas A2 e A4, 1, 3 e 4, 1, 2 e 3, ou 1, 2 e 4. Vou passar para o Kahoot, ok? Posso? Que é a formulação que a gente vai mistura rápida, e a gente vai colocar coagulante, e esse coagulante tem que ser colocado em bastante velocidade. E é essa velocidade Olá, pessoal. Opa! Mesclou aqui, uma galera boa errou, mas interessante que 17, que é a maioria, acertou a questão. Vamos ver o nosso ranking? Oh, a Sara on fire, né? Acertei mais uma. Sara tá on fire aqui, Patrícia também tá chegando, Dani, Tamires, né? Sara acertou as 4 questões, parabéns, viu? Vamos lá, vamos ver a explicação. A alternativa é a A. Para atrair transeuntes e gerar fator de segurança, as ruas urbanas devem apresentar 3 qualidades principais, setorização, edificação e tal. Essa ideia é de Le Corbusier, não de Jane Jacobs. Ela defende que as áreas devem ter todos os tipos de serviço, preferencialmente mesclando os diurnos com os noturnos. A 2, é inútil buscar a segurança das ruas recorrendo a seguranças em outros elementos urbanos, como pátios internos e áreas de jogos. As pessoas buscam nas cidades contemplação do vazio, da ordem e da calma. As pessoas buscam em locais onde existe segurança, existem outras pessoas e coisas acontecendo. Ter outras pessoas em torno auxilia a noção de segurança e a curiosidade. E 4, algumas atividades nas ruas devem acontecer no período da noite. Então, neste caso aqui,
apenas a questão 2 e 4 estariam corretas. Certo? Vamos para a quinta. Aqui, essa aqui é maior, viu, gente? Eu preciso ler um pouquinho sobre os 3 casos para vocês entenderem. Então, as intervenções urbanas podem ser realizadas de muitas formas. Em Medellín, por exemplo, o projeto urbano buscou fortalecer a identidade da população e melhorar a visão da cidade como um todo, entendendo que eles eram merecedores de melhoria que lhe ocorriam. Para isso, houve um grande investimento nas áreas de infraestrutura, mobilidade, cultura e educação, sendo todo o projeto baseado na participação popular. Já na cidade de Bogotá, na Colômbia, o processo de intervenção urbana seguiu os mesmos parâmetros. Uma das áreas de investimento foi o transporte coletivo, com a instalação da Transmilênio, que era um sistema de ônibus com faixas exclusivas, além de afastar o estigma relacionado a esse tipo de transporte, proporcionando velocidade de deslocamento diário da população. Já o Highline Park, em Nova York, ao contrário dos outros dois, ele surgiu da demanda popular e buscou o apoio da prefeitura para ser realizado. O projeto buscou a manutenção de uma estrutura férrea abandonada para transformá-la num parque urbano destinado ao lazer da população. Nós falamos sobre isso na nossa última aula presencial, né? Então, vamos lá. O projeto de Medellín, ele se destacou pela gestão urbana desenvolvida exclusivamente pelos técnicos das prefeituras. O projeto Highline tratou das problemáticas urbanas menos complexas em relação aos projetos realizados na Colômbia, e todos os projetos contaram com a participação popular. A respeito dos projetos mencionados, demarque com F verdadeiro e F para falso. E apresente a sequência correta. Gente, eu já vou falar que a E não é, porque no Kahoot a gente só tem 4 opções. Vai ser A, B, C ou D, tá? Então, já conseguem mapear aí, vou passar para o Kahoot, ok? Vamos lá? Oi. O resto de vocês simplesmente retiraram do procedimento, por exemplo, eu vou usar 20, entendeu? Então, já fecha, agora Leonardo, teria como você mutar todos os microfones, por favor? Porque tá dando eco aqui. Oi? Fala, Dani. Ô, Leonardo, tem como você mutar todos os microfones porque alguém tá dando eco. Desculpa, passa uma música aqui gigante. Eu tô com dificuldade de ouvir o áudio de vocês. É porque tem algum microfone dando eco. Ah, entendi. Tá bom. Oi? Eu não tenho como fazer, eu tô no meio do Kahoot. Eu só vou fazer aqui e continuar. Ô, gente, 25 acertaram, olha que beleza, a D. Outros erraram, mas vamos ver como é que tá aqui. Opa, Tamires, olha só, Tamires, parabéns. Passou à frente aqui, acertou também com a Sara. Gente, eu quero pedir, olha só que interessante, né? 11 jogadores acertaram 3 direto, que bacana, né? Eu quero reforçar aqui, pedir que vocês mantenham sempre o microfone no mudo. E se precisar falar comigo alguma coisa, você desmarca o mudo e fala, mas volta, sempre tenha esse cuidado, porque tá dando microfonia, e aí fica todo mundo, tá? Alguém quer fazer algum comentário? Nesse caso aqui, a resposta primeira é falsa, porque todos os projetos contaram com a participação popular durante o desenvolvimento, portanto, não partiram de exclusivamente ações desenvolvidas pelas prefeituras. Os projetos realizados na Colômbia lidaram, além dos problemas físicos, com problemas sociais, com mais identidade, pertencimento à população. Vamos lá, gente? Tá tendo muito pouco para pesquisar. Tá, né? Não, mas não tem que pesquisar na internet, não, hein? Não,
Não, tipo assim, pra tentar ler, pra tentar entender essa objetivo e marcar alternativas. Tá. Mas é... Então, O vamos lá. Brian tá correndo solto, hein, galera? Por isso que ele falou que ele não preocupa. Não tá valendo ponto não, viu, ainda gente? continua. Tá? Ô, Leonardo, não tem como você mutar os microfones, não? Porque Cara, você parece acredita que não? Eu muto. Isso. Eu muto o Muta microfone. de todo mundo aí, Léo. Não, É porque eu parece muto. que quem tá dando eco não sabe mutar. Tá. Eu vou ativar, eu tô ativando aqui, tá? Tô ativando, tô mutando todo mundo. Só que eu tenho que mudar um por um, tá? Só um minutinho. Acabou o ruído? Dani, me responde Acabou. aí antes de te mutar. Beleza. Acabou, Léo. Então eu era da Catiúcia ou eu era do Jorge. Que eram os únicos que estavam abertos ainda. O Zé Nilton também está aberto, eu estou ativando. Beleza. Então tá tranquilo, gente. Graças a Deus. Então vamos voltar. Aqui, ó. Questão 6. A gente já fez, né? Não. Esse a gente não fez, não. Né? Não, fez não. Fez não. Vamos lá. O projeto integrado de Medellín utiliza algumas ferramentas para conseguir o desenvolvimento social e a redução da violência. Analisa as informações. O investimento em cultura e educação, através da implantação de parques e bibliotecas com projetos selecionados em concurso, valorizando a população mais carente com projetos renomados e de qualidade. Implementação de um sistema de transporte coletivo que conta com ônibus, micro-ônibus, teleféricos, trens suspensos e ciclovias, facilitando a locomoção, garantindo o direito à cidade. A abertura de vias e avenidas, remodelando as fachadas que visavam o embelezamento urbano. Criação de empresas de gestão e recursos de infraestrutura e projetos urbanos que contam com a participação popular em tomada de decisões. Quais são as opções que se aplicam ao projeto comunitário de Medellín? Apenas A2, 3 e 4, A1, A3 e A4, A1, A2 e A3, ou A1, A2 e A4. Posso marcar o tempo, gente? Vou virar aqui. Vamos lá. Vamos para o Kahoot. Eu tenho que ter pelo menos 2 tanques de decantação. Por quê? Porque no momento em que eu parar um, para a limpeza, o outro tem que estar funcionando. Eu tenho que dizer, então, que eu tenho que ter muita água para distribuir. E aí eu vou ter que agora para aguentar. Visto aqui as questões, as opções, eu vou voltar aqui para o... Ó, bacana. 24 pessoas acertaram, 23 erraram, né? Complicado. Eu vou falar a resposta, mas vamos ver aqui o score. Tamires ainda permanece na frente, a Dani subiu, Patrícia também, a Leite está subindo, a Leidiane também, Camila. Ixi. Você vai ter que montar de novo. Você não bateu em lugar nenhum, não? Dando continuidade aqui, vamos lá? A alternativa correta é FVV. Todos os projetos contaram com a participação da população durante o desenvolvimento das ações, portanto, não partiram de ações exclusivamente desenvolvidas pelas prefeituras. O projeto realizado na Colômbia lidou, além de problemas físicos da cidade, com os problemas sociais de base como identidade, pertencimento, cultura e educação. Portanto, tiveram maior complexidade que o projeto desenvolvido em Nova York. Beleza? Vamos para a 7ª questão.
Em 2015, a ONU lançou a Agenda 2030 com um plano composto de 17 objetivos que devem ser alcançados até a data prevista. Conseguiu ir? Conseguiu ver? Os objetivos que ficaram conhecidos como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são apresentados na figura abaixo. Erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida sob terra, paz, justiça e instituições fortes, parceria em prol das metas. Vamos lá? A questão é: analise as aplicações dos objetivos e selecione aqueles que poderiam ser aplicados em um projeto de requalificação urbana. 1. Fome zero. Desenvolvimento de programas sociais que visam a melhor distribuição de alimentos na tentativa de erradicar a fome. 2. Vida sob terra. Criar e gerir áreas de proteção ambiental nas margens de rio e remanescentes de Mata Atlântica. 3. Cidades e comunidades sustentáveis. Desenvolvimento de um sistema de mobilidade urbana que priorize o transporte coletivo e o deslocamento não motorizado que possibilite a integração entre diferentes modais. O incentivo desses modais não poluentes auxiliam na mobilidade dentro da cidade, além de reduzir a poluição atmosférica na área urbana. E 4. Água limpa e saneamento, melhorando o sistema de coleta de esgoto, ampliando as estações de tratamento, saneando os usos dos rios urbanos de forma a integrá-los a áreas de lazer. Os rios urbanos mais limpos podem oferecer maior qualidade de vida à população, além do mau cheiro causado pela poluição dos rios quando poluído, degradando as áreas. É correto que se afirma em apenas a 1 está correta, apenas a 2, 3 e 4 estão corretas, apenas a 1 e 4 estão corretas, ou a 2 está correta. Vamos lá para o Kahoot? Ó, que bacana. 41 acertaram. Só 9 erraram. Que bom. Parabéns mesmo, galera. Vamos ver como é que está o ranking. Lembrando, né, que o tempo de marcação também é contado. A Tamires assumiu a ponta e ninguém quer deixar ela, não. Não quer deixar, não. Mas a Patrícia está colando, a Lidiane também. Legal, né, que 6 jogadores acertaram, né, as últimas 3 questões, né? Que bacana. Beleza. Vamos para frente. Então, as alternativas corretas são vida sob terra, cidades, comunidades sustentáveis e água limpa e saneamento. E aqui tem explicação delas, eu não vou ler não, tá? Vamos lá. Quem quiser material, depois eu passo. Vamos lá para a questão 8. Sobre as origens da sustentabilidade. Analisem essas informações. A questão da sustentabilidade envolve apenas a busca pela redução do consumo de recursos renováveis e da poluição da água. O tema da sustentabilidade vem à tona questionando o modelo econômico de consumo exagerado que toma forma durante a década de 50. O relatório do MIT, encomendado pelo Clube de Roma, teve a conclusão de sugestão de algumas medidas que evitariam ou retardariam o colapso total, sendo alguma delas o controle do aumento da população mundial e, com isso, a redução da necessidade de produção de
de alimentos, a estabilização da produção industrial, que resultaria na redução do consumo de recursos naturais não renováveis. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. VVV, FFF, VV, FVV e VFV. Vamos lá? Não deu tempo de ver as opções, socorro. Pronto, então aqui vamos aqui, né? Então, olha só, esse você tá me dizendo? Ah, não, esse certo. Vamos ver agora. Agora deu certo, né? Então, aqui tá vendo esse decantador e a decantador de taxa, que tem essa estrutura de colmeia, que ajuda bastante aí no processo de segurar mesmo ó, os solos dos ouvidos. Eu vou mostrar um pouquinho de diferente aqui para vocês, vão ficar aqui para vocês. Porque a parte da estação de tratamento hoje, inclusive, ela dá um pouco do seu decantador de alta taxa. A questão correta é a questão C, né? Vamos lá ver. A galera boa errou, viu, gente? 15, 21 pessoas erraram, mas a maioria acertou. Que bacana. Vamos ver como é que tá o ranking. Que isso. As meninas estão muito boas. Acertando quase todas. Não querem largar, não. Olha o Deraldinho chegando. Que beleza, hein? Camilinha. Ainda sendo liderado pela Tamires, Patrícia e Leidiane. Ok? Beleza? Vamos para a próxima? Vamos comentar, né? Então, a sustentabilidade, na verdade, é questão VVF, né? Então, a primeira afirmativa é falsa, porque ela envolve outros elementos, né? E aí a terceira, a segunda é verdadeira e a terceira também é verdadeira. Correto? Beleza? O Estatuto, então, das Cidades é a denominação oficial da Lei de número 10.257, promulgada em 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. O Estatuto das Cidades estabelece várias diretrizes para o desenvolvimento das cidades, tendo como princípios básicos a função social da propriedade e a participação social nas discussões das tomadas de decisões municipais. No ano de 2015, após a definição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Estatuto das Cidades passou por um processo de revisão, onde foram inseridos algumas diretrizes acerca da sustentabilidade. O conteúdo acerca da sustentabilidade constante no Estatuto das Cidades é referente apenas ao consumo dos recursos naturais e a correta destinação dos dejetos gerados na cidade. Os instrumentos apresentados pelo Estatuto da Cidade se relacionam com a temática de direito à cidade, contudo não possuem ligação com as questões de sustentabilidade urbana. As funções, as quais o Estatuto da Cidade estabelece como responsabilidade do desenvolvimento dos municípios, estão relacionadas apenas às normas ambientais. Vamos lá? Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. FFF, VVV, VVF ou VFF. Vamos lá, no Kahoot. Processo de filtragem seria de baixo para cima, ou eles podem ser descendentes, né? A água passaria para o filtro de cima para baixo. No tratamento convencional, são utilizados filtros descendentes, porque permite uma maior fluidez de proteção, permite filtrar um volume maior, filtrar um volume maior. Os filtros eles podem ser instalados simples. Tá acabando, viu, gente? São 10 questões. Só areia, e aqui vocês isolados, pedras, né? Para fazer a cobertura no final. Ou ele pode ser de camada dupla, e quando ele é de camada dupla, ele é uma divisão aqui de grafite, de carvão, e areia. Depende da vontade da água. Os filtros, podem funcionar como filtros rápidos, e são filtros rápidos. Estações de tratamento convencionais geralmente funcionam se ficam diariamente no grande volume, por isso chamado de filtro rápido. Olha só, o filtro rápido consegue tratar, filtrar
180 a 360 metros cúbicos. Se 1 metro cúbico é 1.000 litros, né? 1.000 litros por segundo, 1 metro cúbico é 1.000 litros por segundo. Então, pensa, se ele consegue tratar. Vamos lá. Vamos ver aqui o resultado do Kahoot. Ah, que legal, de novo, ó. A maioria acertou. Apenas de 15 pessoas erraram, né? A questão certa é a questão A, cheia de F, né? Vamos ver aqui. Quem permanece? A Tamires errou a questão, a Patrícia assumiu a ponta e a Lidiane está colada, né? Eu acredito que aqui, da Camila para cima, todos ainda têm chance de ganhar esse concurso aqui hoje, viu, gente? É acertar a próxima questão e acertar rapidinho. E aí eu vou aumentar a dificuldade, que eu vou ler rapidinho, né? E vou colocar para vocês. Vamos lá? A questão, então, todas as questões eram falsas, ou seja, a questão, o Estatuto da Cidade não destina apenas a regulamentação e preservação ambiental, ele trabalha muito com outras questões. Então, vamos lá. Questão 10, uma questão prática, a respeito das grandes quadras. Verifique a veracidade das sentenças. As grandes quadras são convidativas ao caminhar por proporcionarem segurança por meio da redução das interseções. As grandes quadras favorecem o deslocamento automotivo, pois proporcionam velocidade ao deslocamento. As grandes quadras favorecem o comércio, pois possibilitam a melhor visibilidade das lojas através da baixa velocidade, e as quadras pequenas possibilitam as opções do caminho. Qual é a alternativa correta? A, B, C ou D? Valendo. Calma aí. Eu coloquei rapidinho intencionalmente, justamente para vocês fazerem ela rápido. Tá? Gente, vocês estão colando isso mesmo? Estou ouvindo vocês falando. Até quando não vale ponto, o povo cola é foda. Poxa vida. Errou. Errou. Oi. Ô, Léo. Não tá colando não, viu? Tem muita gente que tá respondendo dentro do seu conhecimento. Errando ou acertando. Agora eu acabei de errar. Ó, 20 pessoas erraram, mas a maioria acertou. Que bom. Vamos ver quem ganhou, então? Quem ganhou? Pode ganhar, hein, gente? Vamos Eu acertei só 3. Eu acho que foi o Aderaldo. Quem ganhou, hein, gente? O Aderaldo. Vamos torcer pro Aderaldo. Terceiro, Aderaldo. Uhul! E quem foi primeiro? Aê! A Leidiane e a Patrícia ficaram muito próximas, né? A distância de 20 pontos. Todo mundo, olha, mas os 3 estão de parabéns, né? Os 3 acertaram aí 9 questões de 10, né? Acertaram muito, muito, muito. Né? Depois eu vou pegar aqui o feedback todo, né? Eu consigo ver um relatório total de quem participou, né? Onde todos acertaram. Vejam só, Camila Romara, Tamires, Aderaldo, Leidiane, todos acertaram 9 questões. Camila, Ô, Léo, mas eu te falar. Acertaram. Oi, fala. Porque teve questões que eu não consegui nem responder, velho. Entendeu? Ficava aparecendo os quadradinhos, aparecendo os triângulos. A primeira mesmo eu sabia e não consegui responder. Teve questões que a gente sabia, tipo assim, sabia e não queria responder. Eu pedi 4 questões, só consegui responder 6. Tá bom. Você podia postar isso no portal depois, com as respostas comentadas. Eu só consegui responder 6 também.
Tá, eu Aí seguinte. de 6 eu Podia acertei avaliar isso aí 3. como oficial. Aqui, a Eu não, resposta. não consegui responder nenhuma porque minha internet não tá funcionando. Amém. Obrigada, Deus. Tá bom, gente. Quem não conseguiu, gente? Quem é o nome? Fala. Tá, não tá funcionando. A internet já não vai falar o nome, né, gente? Claro. Não vai falar. Gente, então, na aula que vem, usando o Teams, nós vamos fazer uma aula diferente. Eu vou passar para vocês alguns casos de cidades inteligentes, cidades compactas, de algumas soluções. Por exemplo, né, a questão do São Francisco Mission Bay, a Orla Ferroviária de São Paulo, que é a Diagonal Sul, o Angus de Montreal, uma aplicação em Barcelona. Eu vou dar diversas temáticas sobre casos de cidades inteligentes. E aí eu queria que vocês dessem essa aula. Por quê? Já vou adiantar. Cada aluno vai ter a opção, a gente vai fazer a mesma dinâmica, só que aí eu vou colocar vocês para dialogar, tá certo? E eu vou fazer alguns comentários a respeito disso. Bom, então vamos pontuar algumas questões importantes, né? A nossa aula aqui está chegando ao fim. Durante a semana, vocês todos agora vivenciarão esse espaço. Tomem cuidado, então, para ficar ativando. Vocês perceberam que vocês têm liberdade de compartilhar tela, travar toda a sessão aí do professor. Então, assim, respeitem aí o momento, mantendo, por exemplo, sempre o seu microfone desativado. Ative, então, se você tem uma colocação importante para fazer, né? E favoreçam esse ambiente. É um ambiente legal de interação, que meio que funciona como se fosse uma sala de aula normal mesmo, né? Se todo mundo falar de uma vez, vai virar o caos. Eu vou passar essa atividade. Eu estou buscando orientações sobre que dia que nós vamos poder fazer uma avaliação oficial. Se a avaliação oficial, a nossa primeira, vai ser à distância, parecida com o que nós fizemos hoje no Kahoot. E aí, essa atividade, ela vai ser feita lá no Classroom, com um questionário. Esse questionário ele vai estar aberto durante um determinado período. Então, assim, se eu abrir, ele vai estar aberto de 19 às 20h15. Quem não fizer vai ter que fazer segunda chamada ou alguma outra coisa, entendeu? Porque é importante que todo mundo participe. Ô, Anália, esse conteúdo todo da aula de hoje está sendo gravado. Aí, na hora que eu encerrar a sessão aqui, eu vou passar esse conteúdo lá para o canal do YouTube e vou compartilhar o vídeo com vocês, tá certo? Então, quem quiser ver essa aula depois, em casa, hoje, logo daqui a pouco, já vai poder acessar. Beleza, galera? Eu vou agora encerrar nossa aula. Quero agradecer muito, porque eu achei que vocês se comportaram super bem, tá? E eu acho legal demais, estou muito satisfeito. E eu vou abrir agora para que vocês façam os seus devidos comentários, o que acharam das aulas, dúvidas, lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Eu vou abrir de novo a conversa. Eu sempre vou deixar o espaço para conversa, mas eu quero que vocês evitem discussões políticas e outras coisas polêmicas lá no grupo, tá bom? E sempre quando eu for passar alguma informação incisiva, passar algum link, alguma coisa assim, eu vou fechar o grupo, tá bom? Beijo para vocês, até mais. Depois que a gente pegar na programação, a gente vai para a próxima etapa. Geralmente, programação, depois de